Você já parou para pensar no que pode se esconder nas sombras do metrô? Aqueles momentos em que o silêncio é interrompido por um ruído estranho, ou quando um estranho te observa fixamente na plataforma vazia. Neste vídeo, você vai descobrir que o verdadeiro terror pode estar muito mais perto do que você imagina. Histórias sombrias que irão mexer com sua mente e fazer você pensar duas vezes antes de entrar em um vagão vazio novamente. Se estiver preparado para enfrentar seus pesadelos, continue assistindo. Mas cuidado, alguns medos não desaparecem quando você apaga a tela. O passageiro da madrugada. O relógio marcava 2 horas da madrugada quando Sérgio, um homem na casa dos 50 anos, finalizou mais uma das suas incontáveis rondas noturnas no metrô do Rio de Janeiro. Como gerente de estação há mais de 30 anos, ele já havia visto de tudo, e de bêbados inofensivos a crimes hediondos. A madrugada trazia uma calma enganosa ao subterrâneo da cidade, onde as luzes amareladas criavam sombras que pareciam ganhar vida própria. Sérgio sempre preferiu o silêncio das noites. Havia algo reconfortante na solidão das plataformas vazias, uma pausa tranquila no caos do dia a dia. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Ele entrou no vagão vazio da linha 1, seguindo para a próxima estação onde faria o registro de rotina. Era uma viagem curta, mas o tempo parecia se esticar infinitamente quando estava sozinho. O metrô, que já foi um símbolo de progresso e movimento constante, agora parecia um labirinto subterrâneo onde qualquer coisa poderia se esconder. Na estação seguinte, as portas se abriram com um chiado, e um homem entrou. Ele era alto, magro, com a pele pálida que reluzia sob as luzes fluorescentes. Usava um casaco pesado, inadequado para o calor abafado daquela noite de verão, e um gorro que escondia quase todo o seu rosto. O homem lançou um olhar rápido para Sérgio antes de se acomodar no canto mais afastado do vagão. Algo naquele homem fez com que todos os pelos do corpo de Sérgio se arrepiaram. Não era apenas a aparência estranha ou o fato de estar usando roupas de inverno em pleno verão. Era a maneira como ele se movia, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado, como se estivesse encenando um papel. E os olhos que observavam com uma intensidade perturbadora. Sérgio desviou o olhar, tentando se concentrar no som monótono das rodas de metal contra os trilhos. Mas ele podia sentir o olhar do homem sobre ele, pesado como um peso invisível pressionando suas costas. Quando a próxima estação chegou, Sérgio se levantou rapidamente, decidido a sair do vagão. Mas ao olhar para trás, viu que o homem também se levantava. O desconforto virou pânico quando percebeu que o estranho estava o seguindo. As portas se abriram, e Sérgio saiu apressado, sentindo a presença do homem logo atrás. Ele se dirigiu ao seu escritório na estação, um pequeno cubículo de paredes brancas, frias e sem vida. Trancou a porta atrás de si, o coração batendo acelerado no peito. Sentou-se à sua mesa e respirou fundo, tentando afastar o medo irracional que crescia dentro dele. Minutos depois, ouviu o som suave do metal sendo tocado do lado de fora. A maçaneta da porta girava lentamente. Alguém estava tentando entrar. O pânico voltou com força total. Quem quer que fosse, estava agora do outro lado da porta, determinado a entrar. Sérgio prendeu a respiração, tentando ouvir. Então, veio uma batida suave, quase educada, seguida por uma voz rouca e baixa. "Quero falar com você." A voz era inconfundível. Era o homem do metrô. O que ele queria? Por que o estava seguindo? Sérgio gritou para que ele fosse embora, mas a batida persistiu, constante, metódica, cada toque na porta uma agulha espetando seus nervos. Ele se levantou e foi até a mesa de controle, onde pôde visualizar as câmeras de segurança. A visão na tela confirmou seu pior medo: o homem estava parado em frente à sua porta, usando o mesmo casaco pesado e o gorro, como se estivesse em um inverno rigoroso. Mas havia algo mais. Algo que Sérgio não havia notado antes. O rosto do homem, mesmo na tela granulada, parecia errado. Não era a palidez ou a magreza. Era como se a pele estivesse esticada demais, como uma máscara prestes a rasgar, revelando algo monstruoso por baixo.
Sérgio sentiu o estômago revirar, e seus instintos gritaram para que ele fugisse. Mas para onde? Ele estava preso naquele cubículo, com o único caminho para fora bloqueado por aquele estranho perturbador. De repente, a imagem na tela piscou, e quando voltou ao normal, o homem não estava mais lá. Um alívio momentâneo tomou conta de Sérgio, mas foi rapidamente substituído por uma sensação de pavor ainda maior. O homem poderia estar em qualquer lugar agora. Ele poderia estar observando, esperando o momento certo para atacar. Sérgio decidiu que não podia ficar ali por mais tempo. Pegou sua pasta e se preparou para sair. Ao abrir a porta com cuidado, olhou para os dois lados do corredor estreito. Vazio. Ele saiu apressado, tentando não fazer barulho, como se cada passo pudesse denunciar sua localização. Quando chegou à escadaria que levava ao próximo andar, ouviu um som familiar, o som de passos seguindo, ecoando no corredor vazio. Seu coração disparou enquanto descia os degraus de 2 em 2, o som dos passos ficando mais próximos, mais rápidos. Ele sabia que o homem estava atrás dele, sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Ao chegar à plataforma, a visão do trem se aproximando foi como uma tábua de salvação. Ele correu para o vagão mais próximo, as portas se fechando atrás de si no exato momento em que entrou. Sentou-se, ofegante, o suor escorrendo pela testa. O vagão estava vazio, como antes. Mas ele não se sentiu aliviado. O medo estava gravado em sua mente, e ele sabia que o perigo não havia passado. O trem começou a se mover, e Sérgio olhou pela janela, apenas para ver o homem descendo as escadas para a plataforma. Ele entrou no mesmo vagão, sentando-se do outro lado, mas agora mais próximo. Sérgio sentiu o estômago se revirar novamente. Aquele olhar fixo, implacável, estava de volta. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo naquele homem o prendia, como se estivesse hipnotizado. Tentou forçar um sorriso, acenar de leve, mas o homem não reagiu. Apenas o observava, como se estivesse estudando, analisando cada movimento. O trem parou em outra estação, mas Sérgio estava paralisado, incapaz de se mover. Quando as portas se abriram, ele sentiu que deveria correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele estava preso em um pesadelo, sem saber como escapar. De repente, o trem deu um solavanco, e o homem se levantou, caminhando lentamente na direção de Sérgio. O pânico finalmente quebrou o feitiço que o mantinha paralisado. Ele se levantou de um salto e correu para a porta mais próxima, saindo do vagão assim que as portas se abriram novamente. Correndo pelas escadas e corredores da estação, ele podia sentir o homem logo atrás. O medo agora era uma presença física, uma força que o empurrava para frente, obrigando-o a seguir em frente sem olhar para trás. Sérgio avistou um fast food aberto, uma luz no fim do túnel de sua mente. Entrou correndo, ignorando os olhares curiosos dos poucos clientes. Sentou-se perto da janela, ofegante, e viu o homem do lado de fora, parado na calçada, olhando diretamente para ele através do vidro. O homem ficou ali por um longo tempo, observando. Então, sem aviso, virou-se e desapareceu na escuridão da noite. Sérgio ficou sentado, tremendo, tentando convencer a si mesmo de que o pior havia passado. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele saiu do restaurante e voltou à sua rota. Mas o pavor não o abandonou. Quando chegou ao seu terceiro destino da noite, decidiu checar as câmeras de segurança, mais por paranoia do que por necessidade. E ali estava ele novamente, o homem do casaco e gorro, caminhando pelas proximidades de sua sala, como um fantasma, uma sombra que não podia ser evitada. Sérgio congelou ao vê-lo parar e olhar diretamente para a câmera. O homem ficou imóvel, como se tivesse visto algo que o chocou, ou como se estivesse esperando por algo. Ele ficou ali, parado, por um minuto inteiro. Então, lentamente, abaixou a cabeça e desapareceu nas sombras da estação. Ele nunca foi visto novamente. Pelo menos, não por Sérgio. Mas todas as noites, ao descer as profundezas do metrô, Sérgio sentia como se estivesse sendo observado,
como se aquela sombra ainda o seguisse, esperando o momento certo para aparecer novamente. E ele sabia, no fundo de sua mente perturbada pelo medo, que um dia, aquela sombra voltaria para terminar o que havia começado. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. Sombras na linha amarela. São Paulo nunca dorme, mas nem todos estão acordados por vontade própria. Muitos, como Daniel, se veem forçados a encarar as horas mortas da madrugada, presos em uma rotina que devora lentamente a sanidade. Aos 22 anos, ele já conhecia as entranhas da cidade como poucos. O metrô era sua segunda casa. Não por escolha, mas por necessidade. Trabalhava como assistente administrativo em uma empresa de médio porte, sem carro, dependia do transporte público para se locomover entre o trabalho e a faculdade. Naquela noite, tudo parecia seguir seu curso habitual. A festa de aniversário de um amigo terminara tarde, e ele se dirigiu ao metrô como fazia todas as semanas. Os corredores subterrâneos estavam vazios, exceto por um ou outro vigilante, e as luzes fluorescentes lançavam um brilho opressivo sobre o concreto frio. Havia algo de profundamente inquietante naquele ambiente, mas Daniel, já acostumado à rotina, forçava-se a ignorar o desconforto. Ele desceu as escadas até a plataforma, os passos ecoando em um silêncio quase sepulcral. O relógio na parede marcava 2h45. O trem estava previsto para chegar em 5 minutos. Sentado em um dos bancos de metal, Daniel tirou o celular do bolso e começou a rolar pelo feed de notícias, tentando manter a mente ocupada enquanto esperava. Mas algo estava errado. Ele sentia. Era como se houvesse uma presença, uma sombra invisível que se esgueirava nas bordas de sua percepção. Foi então que ele ouviu um som fraco, quase imperceptível, vindo dos trilhos. Daniel ergueu os olhos, franzindo o senho. Olhou ao redor, mas a estação estava vazia, como sempre àquela hora. Tentou ignorar, mas o som se repetiu, desta vez mais alto. Era um som metálico, como algo sendo arrastado pelos trilhos. Seu coração começou a acelerar. Impressão minha, pensou, voltando a atenção para o celular. Mas o desconforto crescia. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Foi então que ouviu uma voz, vinda da escuridão à frente. Ei, garoto, e a voz era rouca, arrastada, e parecia sair do túnel. Daniel congelou. Olhou em direção ao som e viu uma figura emergir das sombras. Um homem, ou o que restava de um, estava agachado nos trilhos, a poucos metros da plataforma. Suas roupas estavam imundas, rasgadas, e ele sorria de maneira perturbadora, exibindo dentes amarelos e quebrados. Vem aqui, garoto, lhe disse o homem, o sorriso alargando-se ainda mais, como uma rachadura em um espelho velho. Daniel não conseguia se mover. O pavor o prendia ao banco. A figura se arrastava pelo trilho, os movimentos desarticulados e lentos, como se seus ossos estivessem quebrados. A lógica gritava para Daniel correr, mas ele estava paralisado pelo medo. Foi então que outra figura apareceu ao lado da primeira. Outro homem, tão sujo e arruinado quanto o primeiro, saiu do túnel. Ele também sorria, mas seus olhos estavam vazios, como duas cavernas escuras. Vem brincar com a gente, e disse ele, a voz saindo como um sussurro apodrecido. Daniel sentiu o estômago revirar. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam coladas ao banco. Os homens continuavam a se aproximar, suas mãos sujas se estendendo para ele, os dedos longos e finos como garras. O trem estava a poucos minutos de chegar, ele sabia, mas aqueles minutos pareciam eternos. As duas figuras continuavam a rastejar em sua direção, os olhos fixos nele, famintos. Quando um terceiro homem apareceu, algo se rompeu na mente de Daniel. Este terceiro não se movia por conta própria. Ele estava sendo arrastado pelos outros dois,
e seu rosto estava desfigurado, uma massa de carne e sangue que pingava lentamente sobre os trilhos. A visão o fez gritar. Foi um grito de puro terror, que ecoou pela estação vazia. Ele se levantou de um salto, tropeçando em seus próprios pés, mas conseguiu ficar de pé. O trem estava se aproximando, ele podia ouvir o som abafado ao longe, e sabia que tinha que correr. Correu até a borda da plataforma, pronto para embarcar assim que o trem parasse. Mas, ao se aproximar, viu algo que fez seu coração parar. Os 2 homens tinham desaparecido, mas o terceiro ainda estava lá, imóvel nos trilhos, sua cabeça pendendo para o lado como se estivesse pendurada por um fio. E então ele viu, na mão do homem, uma cabeça decepada. Ele segurava-a como um troféu macabro, os olhos vidrados e a boca aberta em um grito eterno. O trem chegou, finalmente, e Daniel saltou para dentro, suas mãos tremendo tanto que mal conseguiu se segurar nas barras de metal. Ele entrou no primeiro vagão, quase tropeçando ao correr para uma cadeira. Sentou-se, tentando desesperadamente afastar a imagem da cabeça decepada de sua mente. Mas antes que pudesse se recuperar, viu algo que o fez quase desmaiar. Do outro lado da plataforma, perto das escadas, estava um grupo de homens. 4, talvez 5, todos com a mesma aparência desleixada e macabra. Eles estavam empilhados uns sobre os outros, encostados na grade que separava os trilhos da parede, observando. E todos estavam sorrindo, aquele sorriso maligno que parecia cortar a alma. O trem começou a se mover, e Daniel olhou para a frente, tentando evitar mais olhares. Mas, ao passar pelo túnel, ele teve um último vislumbre aterrorizante. Os homens estavam agora na beira da plataforma, observando com olhos famintos, como se estivessem esperando por sua próxima vítima. O túnel escureceu, e a visão desapareceu, mas o medo continuou a crescer dentro dele. Daniel sabia que precisava contar ao condutor, precisava avisar alguém, mas sua mente estava em frangalhos. Ele se levantou, cambaleando em direção à cabine do condutor, mas algo o fez parar. Ele olhou pela janela do vagão, e seus olhos se arregalaram em horror. Dentro do túnel, alinhados ao longo da parede, estavam os homens. Todos os 5, observando enquanto o trem passava por eles. Seus olhos seguiam cada movimento do trem, seus sorrisos crescendo de maneira grotesca. Daniel sentiu o ar faltar em seus pulmões, o pânico o sufocando. Ele bateu desesperadamente na porta da cabine do condutor. Emergência! Emergência! Gritou, sua voz estrangulada pelo terror. O condutor finalmente abriu a porta, olhando confuso para Daniel. O que aconteceu, rapaz? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Os homens no túnel. Daniel balbuciou, apontando freneticamente para a escuridão lá fora. Eles estavam lá, eles estavam me observando. O condutor franziu o senho e olhou pela janela. Não tem ninguém lá, garoto. Você deve estar cansado, ou talvez tenha bebido demais. Daniel balançou a cabeça, tentando se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Mas ele sabia o que tinha visto. Sabia que aqueles homens eram reais, que algo terrível estava acontecendo ali. Ele sentiu o trem desacelerar ao se aproximar da próxima estação, e um medo profundo tomou conta dele. Quando o trem finalmente parou e as portas se abriram, Daniel hesitou. Ele olhou para o condutor, que ainda estava ao seu lado, e então para a plataforma vazia lá fora. Eu não posso sair, e ele sussurrou, o medo paralisando seus movimentos. O condutor o observou por um momento antes de falar. Ouça, eu vou chamar a segurança. Eles podem te acompanhar até a saída, certo? Só saia e vá direto para casa. Não pense mais nisso. Daniel acenou, forçando-se a dar um passo à frente. Mas antes que pudesse sair do trem, algo chamou sua atenção novamente. Na escuridão do túnel, ele viu uma silhueta. Um dos homens, agora muito mais perto do que antes, com os olhos brilhando na penumbra. Ele estava acenando para Daniel, um gesto lento e ameaçador, como se soubesse que Daniel não conseguiria escapar. O pânico tomou conta dele, e sem pensar,
Daniel saiu correndo do vagão, subindo as escadas da estação o mais rápido que pôde. Ele não parou até alcançar as ruas iluminadas da cidade, onde finalmente se permitiu respirar. Olhou para trás, esperando ver os homens saindo da estação, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio da madrugada. Mas Daniel sabia. Sabia que algo tinha mudado naquela noite. Que as sombras do metrô de São Paulo não eram apenas sombras. Que os homens que ele viu não eram apenas fruto de sua imaginação. Ele nunca mais pegou o metrô à noite, preferindo as longas caminhadas sob as luzes da cidade do que enfrentar novamente os horrores do subterrâneo. A vida, no entanto, continuou como antes, com Daniel tentando, a cada dia, reprimir as memórias daquela noite maldita. Mas o medo é um veneno sutil, que se infiltra nas rachaduras da mente, corroendo a razão. E Daniel começou a perceber que algo estava errado. Pequenas coisas, detalhes que outros poderiam considerar insignificantes, mas que para ele eram alarmantes. Sentia-se constantemente observado, como se olhos invisíveis estivessem sempre o seguindo. Na primeira vez que viu um dos homens do túnel, achou que estava enlouquecendo. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava alto no céu, e Daniel caminhava pela Avenida Paulista, tentando aproveitar a distração que o movimento constante da cidade oferecia. Estava quase convencido de que os eventos daquela noite no metrô eram produto de sua imaginação, quando avistou um rosto familiar no meio da multidão. Um dos homens, o mesmo que segurava a cabeça decepada, estava parado na esquina, observando-o. Ele não estava sujo como no túnel, mas havia algo em seus olhos, aquele mesmo brilho insano, que fez o coração de Daniel gelar. Quando o homem percebeu que havia sido notado, ele sorriu, aquele sorriso demente que parecia rasgar sua face em duas. Então, desapareceu na multidão. Daniel ficou paralisado, os pensamentos rodopiando em sua mente. Ele sabia que aquilo não poderia ser real, mas o medo que o dominava era inegável. Olhou ao redor, tentando encontrar o homem novamente, mas ele havia sumido. O mundo ao seu redor continuava a girar, as pessoas seguiam suas rotinas sem perceber o terror que se instalava no peito de Daniel. As semanas seguintes foram um pesadelo. Daniel começou a evitar sair de casa, temendo que os homens do metrô estivessem à espreita em cada esquina, prontos para apanhá-lo quando estivesse mais vulnerável. Ele trancava as portas e janelas de seu apartamento todas as noites, mas o sentimento de insegurança persistia. Começou a ter pesadelos, sempre envolvendo aqueles rostos macabros, aqueles sorrisos cheios de maldade. E então, numa noite, enquanto estava deitado em sua cama, ouvindo o tic-tac do relógio na parede, ele ouviu um som que o fez parar de respirar. Era um sussurro, fraco e distante, mas inconfundível. A mesma voz que o chamara na plataforma do metrô. Ei, garoto! Daniel sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Ele se levantou da cama, os músculos tensos, e percorreu o pequeno apartamento, tentando encontrar a origem do som. Mas o sussurro parecia vir de todos os lados, enchendo o ambiente com uma presença invisível, mais opressora. Ele correu para a porta, tentando desesperadamente abri-la, mas algo o deteve. Olhando pelo olho mágico, viu uma figura parada do outro lado. Era o homem do túnel, agora muito mais perto do que antes, o rosto praticamente colado à porta. Seus olhos, aqueles buracos negros e vazios, o observavam com uma intensidade desumana. Daniel recuou, o pânico o tomando por completo. Sabia que não poderia ficar ali, mas também sabia que não havia para onde fugir. O homem começou a bater na porta, primeiro devagar, depois com mais força, até que parecia que a madeira iria ceder a qualquer momento. Deixe-me entrar, garoto. A voz era agora um grito, ecoando pelas paredes do apartamento. Daniel, em desespero, correu para o banheiro e se trancou lá dentro, tentando se esconder daquela presença horrível. Sentou-se no chão frio, o corpo tremendo de medo, enquanto o som de batidas continuava a ressoar pelo apartamento. Ele não sabia quanto tempo passou ali, mas quando finalmente o silêncio retornou, Daniel percebeu que algo havia mudado. A atmosfera estava mais densa, mais carregada, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo maligno. Ele se levantou, as pernas trêmulas,
e abriu a porta do banheiro com cautela. O apartamento estava em silêncio absoluto. Daniel caminhou lentamente até a sala, o coração batendo descontroladamente. E foi então que viu, no espelho da sala, uma mensagem escrita com algo escuro e espesso, talvez sangue ou algo ainda mais perturbador. Estou esperando por você. Daniel deu um passo para trás, o medo o sufocando. Olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de que não estava mais sozinho, mas o apartamento parecia vazio. No entanto, ele sabia, com uma certeza terrível, que aquilo não era o fim. Nos dias que se seguiram, Daniel se tornou uma sombra do que era antes. Ele deixou o emprego, a faculdade, e passou a viver recluso em seu apartamento, com medo de sair e encontrar novamente os homens do túnel. As noites se tornaram torturantes, com os sussurros e batidas voltando repetidamente, cada vez mais intensos. Ele estava sendo caçado, e sabia que não havia escapatória. Os homens o encontrariam, era apenas uma questão de tempo. E então, numa noite chuvosa, a última gota caiu. Daniel estava sentado em sua cama, os olhos fixos na janela, quando ouviu o som de passos no corredor do prédio. Eram pesados e arrastados, e ele soube imediatamente que eles haviam vindo para buscá-lo. Os sussurros começaram, enchendo o apartamento com uma cacofonia de vozes, todas chamando por ele, todas implorando para que ele abrisse a porta. Mas Daniel não esperou para ver o que aconteceria. Ele correu para a janela, a única saída que lhe restava, e a abriu com um puxão desesperado. Olhou para baixo, vendo as luzes da rua, as pessoas passando, alheias ao que estava prestes a acontecer. Estou chegando, garoto, e a voz sussurrou em seu ouvido, mais próxima do que nunca. Daniel sabia que não tinha mais escolha. Saltou pela janela, caindo em direção à rua abaixo, preferindo a morte ao que quer que estivesse atrás dele. Seu corpo atingiu o chão com um som surdo, e tudo ficou escuro. No dia seguinte, os jornais noticiaram o suicídio de um jovem estudante, encontrado morto na calçada de um prédio no centro de São Paulo. Ninguém sabia o que o levará a isso, mas os que o conheciam comentavam sobre as mudanças estranhas em seu comportamento nas semanas anteriores. Mas ninguém sabia, ninguém poderia imaginar, que nas sombras do metrô, algo antigo e maligno continuava a espreitar, esperando por sua próxima vítima. Daniel foi apenas o primeiro, mas certamente não seria o último. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. O último vagão. A noite de verão em São Paulo parecia eterna, como se o calor sufocante quisesse devorar a cidade por completo. As ruas fervilhavam de vida até altas horas, mas ali, nas profundezas do metrô, o silêncio era absoluto. Pedro, um estudante universitário de 24 anos, e seus 3 amigos, Gustavo, Lucas e André, estavam voltando para casa depois de uma longa noite de comemorações. Eles tinham decidido esticar a noite até o limite, aproveitando as últimas horas de liberdade antes de uma semana de estudos e trabalho. Era quase 2h30 quando finalmente resolveram pegar o metrô. O trem estava vazio, como era de se esperar àquela hora. As luzes brancas e frias iluminavam as cadeiras vazias, criando um cenário desolador e quase fantasmagórico. Eles entraram no vagão, ainda rindo das piadas e histórias contadas ao longo da noite, mas à medida que o trem se movia, uma sensação de desconforto começou a crescer. Pedro sentiu isso primeiro, um arrepio percorrendo sua espinha. Não havia mais risadas. O som dos trilhos de aço contra as rodas de metal era tudo o que restava. Ele olhou para os amigos, e percebeu que Gustavo e Lucas também estavam inquietos, como se uma sombra invisível estivesse se aproximando, uma presença que não deveria estar ali. De repente, um som ecoou pelo vagão vazio, um grito abafado vindo do carro ao lado. Todos os 4 se entreolharam, a euforia da noite evaporando como névoa ao sol. Gustavo, sempre o mais impulsivo do grupo, sugeriu que fossem ver o que estava acontecendo.
Pedro hesitou, algo em seu instinto lhe dizia que aquilo era uma péssima ideia, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de provar sua coragem, foi mais forte. Eles se moveram lentamente em direção à porta que separava os dois vagões. Através do vidro sujo e riscado, Pedro pôde ver dois homens encapuzados, suas silhuetas projetadas contra a luz fluorescente. Estavam em pé, inclinados sobre uma mulher que estava sentada, encolhida, e seus gritos de socorro agora eram claros como o cristal. A mulher parecia desesperada, os olhos arregalados implorando por ajuda. Pedro sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que algo estava muito errado. "Vamos lá!" Gustavo sussurrou, com os punhos cerrados, pronto para brigar. Mas quando eles se aproximaram, Pedro viu algo que o fez congelar. As sombras dos dois homens eram grotescas, deformadas, e algo reluzia em suas mãos. Armas. Pedro reconheceu as formas escuras dos revólveres, e seu coração começou a bater descontroladamente. Ele agarrou o braço de Gustavo, puxando-o para trás. "Eles estão armados", sussurrou, sua voz tremendo. Gustavo olhou para os homens, e a cor pareceu drenar de seu rosto. A situação era muito mais perigosa do que qualquer um deles havia imaginado. Pedro não precisava dizer mais nada. Eles se viraram e começaram a se afastar lentamente, tentando não chamar a atenção dos homens. Mas foi tarde demais. Pedro olhou para trás e viu um dos encapuzados apontando para eles, seus olhos escuros brilhando com uma fúria predatória. Em um segundo, os dois homens estavam em movimento, marchando em direção a eles. O medo se transformou em puro pânico. Os amigos correram através dos vagões, suas respirações ofegantes e o som de seus passos ecoando pelo trem vazio. Cada porta que passavam, cada corredor que cruzavam, parecia levá-los mais fundo em um labirinto do qual não havia saída. Pedro ouvia os passos pesados dos homens atrás deles, mais rápidos e mais próximos a cada segundo. Quando o trem finalmente parou na próxima estação, eles saíram correndo, sem se preocupar em seguir juntos. Era cada um por si. Pedro correu pelos corredores desolados da estação, seus passos ecoando nas paredes de concreto. Ele sentia os pulmões queimando, mas não ousava parar. A cada curva, ele esperava ver os encapuzados surgirem, com suas armas prontas para atirar. Ele virou uma esquina e viu um enorme pilar de concreto. Sem pensar duas vezes, se escondeu atrás dele, tentando controlar sua respiração pesada. O silêncio da estação era perturbador, como se o mundo lá fora não existisse mais. E então, ele ouviu passos pesados, precisos, ecoando pela estação. Os homens estavam ali, em algum lugar próximo, caçando-o. Pedro espiou por trás do pilar, o coração batendo tão forte que ele temia que fosse ouvido. Ele viu uma sombra se aproximando, e então, os dois homens apareceram, caminhando lentamente, suas cabeças virando de um lado para o outro, procurando por ele. Os olhos de Pedro se arregalaram ao ver que um deles segurava um facão, enquanto o outro ainda tinha o revólver em mãos. Eles estavam perto, muito perto, e Pedro sabia que se fizesse qualquer som, seria o fim. Ele tentou se encolher ainda mais, o corpo inteiro tremendo. Sua mente estava a mil, buscando desesperadamente uma saída. E então, ele ouviu algo que congelou seu sangue e se achar, mata, um dos homens disse, a voz carregada de ódio. Pedro mordeu o lábio para não gritar. O terror era sufocante, a ideia de ser encontrado e morto ali, nas profundezas daquela estação esquecida, era insuportável. Ele sabia que tinha que se mover, mas para onde? A estação era um labirinto de corredores e escadas, qualquer passo em falso o entregaria. E eles estavam se aproximando, o som dos passos ficando cada vez mais alto. Foi então que Pedro viu uma oportunidade. Mais adiante, havia um pequeno espaço entre o pilar e a parede, apenas grande o suficiente para ele passar. Ele sabia que seria arriscado, mas era sua única chance. Sem pensar muito, ele se moveu silenciosamente, rastejando pelo espaço estreito. Seus braços e pernas tremiam, mas ele não podia parar. Quando ele finalmente chegou ao outro lado,
percebeu que os homens haviam se afastado um pouco, seguindo em outra direção. Ele usou esse momento para se levantar e correr, ignorando o cansaço e a dor que rasgava seus músculos. Ele precisava encontrar seus amigos, precisava sair dali. Correndo pelos corredores da estação, Pedro finalmente avistou Gustavo, Lucas e André. Eles estavam escondidos atrás de outro pilar, acenando para ele. Pedro correu até eles, e os quatro se agruparam, ofegantes e aterrorizados. Ouvindo os passos que ecoavam pela estação, eles sabiam que precisavam encontrar um lugar para se esconder até que os homens desistissem. E foi aí que o choque final veio. Do outro lado da estação, eles viram a mulher que antes estava sendo ameaçada no trem. Ela caminhava em direção aos homens, seus passos leves e decididos. Pedro mal podia acreditar no que via. Ela parou e chamou por eles, sua voz ecoando pelo local. Onde estão? Não me digam que vocês não pegaram eles. Os homens pararam, voltaram-se para a mulher, e Pedro pôde ver que ela não estava com medo, nem nervosa. Pelo contrário, ela parecia controladora, quase arrogante. A conversa entre eles foi inaudível para o grupo escondido, mas era claro que ela estava no comando. Pedro sentiu o pânico se transformar em um frio vazio dentro de seu peito. A mulher não era uma vítima. Ela estava com eles. E a armadilha que eles pensaram ter visto no vagão do trem era, na verdade, para eles. Os três encapuzados voltaram juntos para as escadas que levavam à plataforma, claramente prontos para tentar novamente. Pedro e seus amigos ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Mas sabiam de uma coisa: precisavam sair dali o mais rápido possível. Depois de esperar o que pareceu uma eternidade, eles finalmente se arriscaram a sair de seus esconderijos. Subiram as escadas o mais silenciosamente possível e saíram da estação, correndo para a primeira rua iluminada que encontraram. Pedro nunca sentiu um alívio tão grande ao ver as luzes da cidade, ao ouvir o barulho dos carros e as vozes das pessoas. Eles chamaram a polícia, claro, mas Pedro nunca soube o que aconteceu depois. Os homens foram capturados? A mulher foi interrogada? Ele nunca recebeu respostas. Mas uma coisa ele sabia: nunca mais pegaria o metrô àquela hora da noite. Porque, no fundo de sua mente, ele sabia que algo monstruoso estava à espreita nas sombras do último vagão. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo, e se você tiver coragem de voltar. Até breve.